Glória a Deus, que domingo especial, gente. Como eu estava com saudades de casa. É bom viajar, mas é tão bom voltar para casa, não é verdade? E hoje é um domingo tão especial, um domingo de ceia. E Deus tem uma palavra, Deus me deu uma palavra. E o tema dessa manhã é a cruz que eu não carreguei. Hoje é um dia de nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E no Evangelho de João 19, 17 a 18 diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado. Mateus 27, de 38 a 40 diz assim: 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Quando nós olhamos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, o ato de cruz, morrer na cruz era o pior tipo de morte daquela época. Era destinada a criminosos, a escravos, a rebeldes. Em uma das formas mais cruéis e humilhantes de execução. Quando nós olhamos, em muitos casos, o condenado ali era açoitado com chicotes. Na ponta desses chicotes, pedaços de metal ou até mesmo de ossos lhe causavam profundos cortes. Era uma morte lenta e uma morte dolorosa. A pessoa ficava às vezes horas e até dias ali agonizando naquela cruz. Muitos morriam até mesmo pela infecção dos cravos, outros pela desidratação e outros até mesmo pelo sufocamento. Além de todo o sofrimento físico, a cruz era um símbolo de maldição e vergonha. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia de tudo que ele iria passar. Jesus sabia que ele iria morrer. Ele sabia que seria abandonado. Ele sabia que seria traído. E mesmo assim, sabendo de tudo isso, ele decide se entregar. A cruz nunca foi uma punição para Jesus, mas foi uma substituição. Não foram os pregos que prenderam Jesus naquela cruz, mas foi o amor. Quem olha para a cruz com fé nunca mais se torna a mesma pessoa. A cruz não é um símbolo de derrota, mas de vitória sobre o pecado e sobre a morte. A cruz é o ponto de encontro entre a justiça de Deus e a graça infinita. A cruz não pode ser uma lembrança de dor, mas um ponto de esperança. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Quando eu era criança, eu ia na igreja católica. E por diversas vezes eu olhava Jesus preso numa cruz e eu sentia dó daquele moço. Eu olhava aquele moço e eu via a minha avó chorando com pena dele. Até o dia que eu entendi que aquele moço, a qual eu não conhecia, e quando eu entendi quem realmente ele era e o que ele tinha feito por mim, e eu compreendi que Jesus não está mais preso naquela cruz, Jesus está vivo. E o ato da cruz me trouxe vida. Isaías 53, 4, 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente significa não há dúvidas. Não há dúvidas que aquela cruz não era para Jesus, mas aquela cruz era para mim e para você. Não há dúvida que Jesus veio nos curar, que Jesus veio nos sarar. Agora, como eu posso honrar o sacrifício que Jesus fez naquela cruz? Nós sabemos o que Jesus fez, mas como eu honro esse sacrifício? Diga comigo: vivendo à altura do seu sacrifício. Imagina você ficar sabendo que um irmão, a qual você não fala há alguns anos, a qual você é até brigado com esse irmão, e ele necessita de um rim para continuar sobrevivendo, e somente você é o doador compatível desse rim.
pelo amor que você tem pelo seu irmão, você decide doar o seu próprio rim. Você vai para o hospital, você passa por uma cirurgia a qual você tem muito medo de agulha. Alguém tem medo aqui de hospital, de agulha, de sangue? Você mesmo assim com medo, mesmo assim você vai e decide retirar o seu rim. E ao invés desse rim chegar ao doador, quando ele chega até aquela pessoa que precisa, ao invés dela aceitar o sacrifício que você fez, ela joga aquele rim no lixo. Qual seria o seu sentimento? Um sacrifício que você fez, algo que você doou de você mesmo, aquela pessoa não aceitar e simplesmente jogar aquilo que era mais importante para você, simplesmente no lixo. E é o que muitos de nós fazemos com o sacrifício de Jesus. Misericórdia, pastora, como assim? E eu não falo de quem não é cristão, porque aquele que não conhece a Cristo não sabe, não compreende aquilo que o Senhor Jesus fez. Mas nós que estamos aqui hoje, nós sabemos. E muitas vezes nós não estamos vivendo a altura do sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos sacrificando Jesus de novo. Quantas vezes nós estamos nos rendendo a mentiras do inimigo sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário por nós? Viver à altura não significa tentar pagar ou merecer o que Jesus fez, porque isso é impossível. Viver à altura significa responder com uma vida que honra esse amor incomparável. Você tem correspondido àquilo que Jesus fez através das suas atitudes? Como eu honro a cruz, pastora? Primeiro, reconhecendo o meu valor. 1 Pedro 1, 18, 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Você tem um valor imenso. Jesus deu tudo por você. Muitas pessoas hoje não conseguem reconhecer o seu valor porque estão ouvindo vozes erradas e buscando validação nos lugares errados. Ei, mulher, reconheça o seu valor, você não está à venda. O preço foi pago por você. Foi um alto preço. Pare de se comparar, pare de se diminuir, pare de aceitar ficar com as migalhas que caem da mesa do rei, sendo que você é filho e pode se assentar à mesa do rei. Homem, o seu valor não está no seu desempenho, no que as suas mãos podem produzir. Mesmo que você, hoje aqui, homem, não teve um pai, não teve um exemplo, não teve alguém que direcionasse você, ou até mesmo você teve um pai, só que sempre foi de extrema ali perfeição, exigência. Reconheça o valor que você tem diante do seu Pai eterno. Porque muitas vezes nós queremos reconhecer o nosso valor diante de pessoas, em lugares errados. Quantas fraturas emocionais nos impedem de reconhecer o nosso verdadeiro valor? Nós teremos um seminário de cura, a qual eu vou falar sobre fraturas emocionais. E muitos de nós não estamos vivendo a altura do que Jesus fez na cruz por fraturas emocionais, a qual nós precisamos ser curados. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu achei fantástica. Homens, prestem atenção. O valor de um homem não está no que ele conquista, mas em quem ele pertence. E quando ele pertence a Cristo, nada o torna pequeno. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Se você pertence a Cristo, nada te torna pequeno. Quem não entende o que Jesus fez por amor, vai achar que não tem tanto valor assim. O preço foi alto. Só que em Lucas 9, 23, Jesus nos diz algo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz que nós precisamos carregar uma cruz. Mas que cruz é essa, pastor?
Se o tema da mensagem é a cruz que eu não carreguei, Jesus levou sim um madeiro pesado sobre os seus ombros. Que cruz é essa a qual eu preciso carregar? Muitas pessoas dizem assim: pastor, é essa doença. Deus enviou essa doença, porque essa doença é a cruz que eu preciso carregar, meu irmão, em nome de Jesus. Tire essa mentira da sua vida. Nenhum pai quer colocar uma doença num filho para ensinar algo. Deus não vai dar nada que Ele mesmo não tenha. E Deus não é doença, Deus é vida, Deus é saúde. Amém. Alguém aqui entrou com alguma dor no seu corpo? Você entrou com alguma dor no seu corpo? Eu quero que você levante a sua mão. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de milagre. Eu quero que você fique de pé. Você que hoje entrou aqui, neste lugar, e você entrou com uma dor no seu corpo. Isso, fique de pé. Eu quero que você coloque a sua mão onde você está sentindo dor. Essa manhã é uma manhã de cura. Você não pode sair daqui da mesma forma como você chegou. Você não pode aceitar, porque é a verdade da palavra. Nós precisamos declarar a palavra e viver e nos apropriarmos do que a palavra nos diz. Coloque a mão aí onde você está sentindo dor. Pai, Senhor, nós declaramos a Tua palavra. Isaías 53 diz: o Senhor levou sobre a cruz toda dor, toda enfermidade. Pelas suas pisaduras recebemos cura. E eu quero agora liberar a cura do Senhor sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada homem, de cada mulher nesta manhã, Pai. Nós não aceitamos nenhuma enfermidade, porque a enfermidade não foi o Senhor que mandou, Pai. E por isso nós declaramos: dor, vai embora. Inflamação seja anulada e cancelada. Diagnósticos médicos de infertilidade agora sejam rasgados e anulados. Senhor, nós não aceitamos nenhuma enfermidade sobre o nosso corpo. E eu declaro agora: receba a cura agora. Receba agora a cura, o toque do Espírito Santo sobre o seu corpo. Seja agora alinhado, colunas alinhadas, seja agora alinhado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura a qual você tem direito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja? Por que as pessoas não são curadas? Porque nós não oramos. Muitas vezes nós não oramos por medo, mas e se Deus não fizer? Eu vou passar vergonha. Mas o nosso papel é orar. Amém, igreja? O nosso papel é declarar. O nosso papel é profetizar. E Deus é Deus para fazer ou não fazer, e Ele vai continuar sendo Deus. E muita gente está dizendo: pastor, então eu já sei, a minha cruz está lá em casa, pastor, é minha esposa. É a cruz que eu tenho que carregar diariamente. Misericórdia, meu irmão. Não, pastor, a cruz é o meu marido. Ô, cruz pesada. Suporta essa cruz todo dia. Ô, homem difícil. Mulher, talvez o difícil não seja ele. Ó, revelação revelada. Talvez o difícil nem seja tão ele, mulher. Mude você. Pare de querer mudar o outro e mude-se a si mesmo. A orientação é: olhe para si. Sonde-se a si mesmo. Busque pela sua transformação. Relacionamentos, nós não podemos dizer que carregamos uma cruz pelas nossas más escolhas. Essa não é a cruz de Cristo para você. Relacionamentos tóxicos, dívidas, confusões, são somente colheitas do que nós mesmos plantamos. Não é a cruz de Cristo. Alguns dizem: ah, pastor, a minha cruz eu já sei, é o meu ministério. Como tem sido pesado, gente. Quantas pessoas chegam até nós e dizem: coitadinha de você, pastor, deve ser difícil liderar uma igreja, né? Não, gente. É muito prazeroso, porque a igreja é você. E não é fardo, não é pesado. Tem que ser leve, amém? Líderes, pastores, precisa ser leve. Porque nós entendemos que nós não somos Deus na vida de ninguém. Mas nós podemos segurar na sua mão e te ensinar o caminho. É prazeroso assentar à mesa e poder aconselhar alguém e ver essa pessoa sendo transformada. É prazeroso você sentar com um adolescente, com um jovem, e ver depois ele tendo um caminhar diante de Deus, de entrega, de aliança, constituindo a sua família. Mas muitos líderes dizem que estão carregando a cruz de Cristo.
Mas na verdade essa não é a cruz de Cristo. É o fardo da religiosidade. Jesus disse que o fardo dele era leve, era suave. E se tem sido pesado, não é de Jesus para você. Quantas pessoas vivem tentando merecer o amor de Deus pelo esforço ou pelo trabalho, mas nunca se acham suficientes? Quantos líderes sofrendo burnout? O que é o burnout, pastor? É uma exaustão física, emocional, mental. E ainda dizem, eu estou sofrendo por Cristo. Não, meu irmão. Busque ajuda. Cure-se. Trate-se. Nenhum cego guia outro cego. Nós líderes carecemos tanto de Cristo quanto as ovelhas. E muito mais, não é verdade? Porque lidamos com os nossos problemas e com os problemas das ovelhas. Mas precisa ser leve. Diga comigo, precisa ser leve. Sofrer em silêncio não é espiritual. Sofrer em silêncio não é espiritual. A cruz não é um lugar de desempenho, igreja. Muitas pessoas querem performar uma boa oratória, uma boa performance, um bom vídeo, uma boa edição. O que nós estamos fazendo com a igreja de Jesus? O que nós estamos fazendo com o que Jesus fez na cruz, com o ato de amor? Altar não é performance, altar é vida com Deus. Altar é lugar de entrega. Diante de Deus, eu nunca vou chegar neste altar e te ensinar algo que eu mesma não viva. Nunca eu vou chegar diante dos meus filhos e façam isso se eu mesma não faço. Eles precisam olhar para mim e ver a minha vida, o meu exemplo. E aí eles vão me copiar. A cruz é um lugar de descanso e de restauração. A sua cruz não está relacionada ao tanto que você precisa sofrer, ou a todos os gigantes que você precisa vencer. Não é condenação. A cruz que eu e você não carregamos nos trouxe comunhão com o Pai. A cruz que eu não carreguei me trouxe cura, paz, alegria. A cruz que eu não carreguei me trouxe remissão de todo o pecado e toda a condenação. A cruz que eu não carreguei me fez ser inserida na família de Jesus. Essa foi a cruz que eu não carreguei. Você pode se alegrar com isso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Mas então, que cruz é essa? Qual eu preciso carregar? Se Jesus já levou sobre a cruz toda dor, toda enfermidade, e Ele diz, dia após dia, tome a sua cruz. A cruz a qual Jesus se refere é uma cruz de amor, é uma cruz de rendição, é uma cruz de obediência e é uma cruz de renúncias. Negue-se a si mesmo. Não existe amor sem renúncias. Aí você pode dizer, é verdade, pastor, eu já renunciei. Meu irmão, o quê? Eu podia ter ficado dormindo e vim para a igreja. Isso não é renúncia, isso é compromisso. E o culto começa às 10 horas. Renunciar é abrir mão da própria vontade para seguir a vontade de Deus. Abrir mão do pecado, da velha natureza e até mesmo de coisas lícitas para viver em obediência e amor a Cristo. Quando nós falamos sobre renúncia, é fazer algo sem ter a vontade ou desejo de fazer, mas porque você ama Jesus e confia nele, você obedece. Renunciar é negar seus desejos egoístas, as suas vontades, abandonar hábitos que te levam ao caminho contrário ao reino de Deus. Renunciar ao orgulho para perdoar, renunciar à vingança para amar, renunciar os sonhos pessoais pelo propósito eterno, escolher perder para que o outro ganhe. Negar a si mesmo é entender que você morreu para si, o que você morreu para as suas vontades, e que as suas decisões são suas até Deus falar. Sabe qual é o nosso grande desafio? A gente fala assim, Deus fala comigo. Aí Deus fala, aí você não ouve, porque nem sempre a vontade de Deus é a sua vontade.
Muitas vezes a vontade de Deus vai nos tirar do nosso conforto, vai nos tirar da nossa segurança. Muitas vezes a vontade de Deus vai fazer com que nós venhamos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos pessoais. Então não é porque Deus não está falando, é porque você não está querendo ouvir. Deus, Ele fala o tempo todo. Deus usa uma criança, se for preciso Deus usa uma mula, não foi assim com Balaão? Deus, Ele fala conosco o tempo inteiro. Mas a questão é, será que nós estamos ouvindo aquilo que o Senhor quer falar? Um homem na Bíblia, em que nós podemos aprender algo, é com um homem chamado Paulo. Paulo, ele foi um homem que perdeu tudo, mas ele ganhou Cristo. Saulo de Tarso, até então, era um cidadão romano, fariseu, respeitado na religião judaica. Ele pensava estar seguindo a Deus, ao perseguir cristãos, a matar cristãos, ele achava que estava fazendo o correto. A cruz da religião e justiça própria estavam sobre os ombros daquele homem. Saulo estava no dia em que Estevão, um jovem, foi apedrejado. Saulo estava ali compartilhando daquela morte. Um dia Saulo, no caminho de Damasco, ouve uma voz, diga comigo, ouve uma voz, que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra do Senhor diz que ele cai no chão e responde: quem és tu? Ele nem sabia que voz era aquela até então. Ele perseguia cristãos, matava cristãos em nome de Deus e não conhecia o Deus a qual ele perseguia. E a Bíblia diz que ele diz então: Senhor, quem és tu? E aquela voz responde: sou eu, Jesus, a quem você persegue. A Bíblia diz que por 3 dias Saulo fica cego. E nesse momento em que ele cega sua visão física, ele recebe um alinhamento espiritual. Meu irmão, muitas vezes a gente tem que fechar os nossos olhos para aquilo que é físico, para aquilo que é palpável, para aquilo que está sendo dito, pela realidade que nós estamos vivendo. E nós precisamos nos alinhar às verdades espirituais para as nossas vidas, sobre as promessas a qual Deus liberou sobre a sua vida nessa nação, sobre os seus filhos nesta nação. Se aprenda as verdades eternas. Saulo volta a ver e para de perseguir os cristãos para ser um apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele começa um caminho de renúncias. Renuncia o controle da sua própria vida. A partir dali, quando Paulo entende realmente quem era Cristo, ele diz e decide não viver mais as suas vontades. E por várias vezes nós vemos Paulo até então perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Será que você hoje, nesta manhã, teria essa coragem de dizer: Senhor, o que queres que eu faça? A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Gálatas 2:20 diz, Paulo dizendo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A vida desse apóstolo se torna uma carta viva do Evangelho para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele renunciou sua segurança. Este homem por várias vezes foi preso pelo Evangelho. Ele renunciou muitas vezes à sua saúde. Ele foi açoitado, apedrejado, teve fome, teve frio, passou por naufrágio. Paulo renunciou ao seu conforto, viveu como peregrino. Ele ia onde o Espírito Santo o direcionava. Paulo renunciou ao reconhecimento. Se fosse hoje, Paulo teria renunciado aos milhares de seguidores que o seguiam. Foi rejeitado pelos cristãos e acusado de falso apóstolo. As pessoas não acreditavam na conversão daquele homem. As pessoas fugiam daquele homem. E mesmo assim ele se manteve firme. E por mais desafios, dificuldades e perseguição que Paulo sofria, ele se mantinha firme, porque ele sabia: não sou eu que vivo mais em mim, Cristo vive em mim. E essa precisa ser uma verdade na sua vida.
desafios, perseguições, gigantes. Meu irmão, essa é a nossa vida. Mas a partir do momento em que nós entendemos que Cristo vive em nós, Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança não está em um governo, a nossa esperança não está em uma moeda, a nossa esperança não pode estar num documento que sai ou não sai. A nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele sabia, Jesus carregou a cruz que eu não carreguei. Paulo dizia, 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, diga comigo, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade. Paulo entendeu que negar a si mesmo não era um peso, mas uma honra. E eu quero te convidar nesta manhã a renunciar. Não existe evangelho sem renúncias. Não existe mais unção sem renúncias. É necessário arrependimento para o perdão. É necessário renunciar o velho homem, a velha vida. Eu te convido a largar essa cruz pesada que você mesmo colocou sobre os seus ombros e trocar pelo fardo leve e suave de Jesus Cristo. Eu quero te encorajar, feche os seus olhos, por favor. Eu quero te encorajar nesta manhã a perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu preciso renunciar para subir mais um nível, para subir mais um degrau nesta manhã de relacionamento e intimidade? Pergunte a Ele: Espírito Santo, o que eu preciso renunciar hoje? Talvez renunciar um vício, um pecado, uma vontade. Talvez renunciar uma falta de perdão. Há quantos anos você tem carregado peso sobre os seus ombros dessa falta de perdão? Submeta-se à vontade de Deus. Talvez um sonho ao qual você precisa renunciar. Renuncie essa mágoa, mesmo você tendo razão. Será que hoje você precisa se posicionar e não permitir mais que o medo te paralise, a comparação te diminua? Eu não sei. O que você precisa renunciar? Renúncia não é perda, é troca. Você entrega o que é passageiro e recebe o que é eterno. Coloque-se de pé comigo.